Oi, gente, nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara Eu sou o Thiago e eu sou o Fauner. e hoje nós vamos falar sobre oração. O que que é oração? O que que a oração faz no nosso dia a dia? Como é a transformação que ela gera dentro de nós? Uma vez a gente já fez um programa lá no início falando sobre a oração. Deus ele responde a oração, como é que funciona e tal. E se vocês têm curiosidade, entra lá no nosso canal do YouTube, no Instagram, procura lá, é um dos primeiros programas, eu não lembro qual está agora, mas é logo no primeirinho, é só você pegar e rolar lá pra baixo, aí você vai achar. Aproveita que quando você fizer isso, aí você já pega maratona falando sobre a palavra e vai assistindo um atrás do outro, tá bom? É muito legal, a gente conversa sobre coisas à luz da palavra e oração é a base de tudo que a gente tem na vida de um cristão. Porque é nela onde a gente se relaciona com Deus, é nela onde a gente chama a presença de Deus, é onde a presença de Deus se faz presente, é nelas que a gente se reúne com os nossos irmãos para chamar, para clamar ao Espírito Santo sobre diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí, gente, como é que vocês acham que a oração ela tem a interferência na nossa vida cotidiana? Bom, para mim já começa de que a oração é a comunicação entre nós e o Pai, o Criador, Deus que tem controle sobre todas as coisas. Então eu acho que só dessa definição de oração, só isso já mostra o que uma oração pode fazer, se Deus quiser fazer, né? Porque a gente está se comunicando com um cara que pode fazer tudo, mas se ele quiser, entendeu? Então, tipo, a oração é a arma mais poderosa do crente, porque a gente tá falando com Deus, a gente consegue fazer isso enquanto a gente tá limpando a casa, lavando a louça, fazendo tudo, qualquer coisa que a gente puder imaginar, a gente consegue orar enquanto faz, dependendo também, né, de como é as coisas. Por exemplo, eu acho que você começar, algo que você tá começando agora, que você não tem tanto costume fazendo, é difícil você fazer e orar às vezes, né? Porque você precisa pegar o jeito da coisa e aí depois você pega e você começa a focar mais na oração, aí você deixa mais o Espírito te guiar fazendo aquilo ali, sabe? Então, tipo, eu acho que fazer as coisas sempre orando é algo que a gente deve exercitar no dia a dia. Eu concordo com você. Porque, querendo ou não, a oração ela é uma conversa que a gente tem com Deus. E a cada vez que a gente passa, seja o nosso dia a dia, porque nem todo momento a gente vai parar e falar assim, Deus, eu vou parar agora para falar com você. No seu trabalho você não consegue fazer isso. Talvez numa pausa para ir no banheiro, talvez na hora do almoço, aí você consegue fazer. Mas, tipo, de estar em espírito de oração, falando com Jesus, ei, Jesus, eu vou por esse caminho ou não vou? Eu pego esse ônibus agora ou eu pego o próximo? Como é que o Senhor quer que eu faça meu dia? O senhor quer que eu coma tal coisa ou o senhor quer que eu come outra coisa? Me fala, Jesus, e qual restaurante o senhor quer que eu vá? Entende? Porque eu acredito que é o que nos aproxima de Deus. Porque a gente conversa, a gente expõe para Ele tantas nossas dificuldades, tantas nossas alegrias, e isso faz a gente estar mais próximo de Jesus, porque a gente começa a prestar atenção mais naquilo que Ele quer pra gente. Sim. E aí a gente dá ouvido pra Ele, e nisso tudo a gente olha pra assim, mano, eu tô fazendo a vontade de Deus. Eu acredito que Jesus ele tem se agradado de mim. Sim, eu acho maravilhoso isso também, isso que você falou de quando a gente começa a perguntar pra ele coisas que parecem pequenas, né? Porque assim, Deus ele se importa com tudo, até as mínimas coisas, né? A gente escuta bastante falar que Deus é o Deus dos mínimos detalhes, Aham. né? Tipo, desde como você falou, o caminho que a gente vai seguir, o que a gente vai comer, até as maiores coisas, o que a gente vai decidir para nossa vida, nossa carreira, tudo Sim. a gente leva em oração, coloca na presença dele para seguir a vontade dele. Sim. E eu acho isso tão, ao mesmo tempo, tipo, eu acho isso maravilhoso, um cuidado também de Deus através da oração, porque quando a gente fala, Deus, eu quero fazer isso, mas é da tua vontade, ele fala, olha, não é da minha vontade, não é para você fazer isso, porque vai trazer dano. Aí ele Sim. fala, vai por aquele caminho, e depois a gente vê, mais tarde, talvez no dia aconteceu um acidente naquele caminho, passou É alguém assim que poderia mesmo. assaltar, Aham. sabe? E eu acho essas coisas, tipo, muito loucas, tá ligado? Porque, sei lá, mano, é algo tipo, você olha e fala, caraca, mano, o Aham. cara ele me avisou e eu fui por outro caminho e deu certo. Eu falei, mano, velho, tipo, cara, eu não sei. Eu acho isso muito massa, tá É ligado? assim Eu acho isso mesmo. maravilhoso, muito lindo. É que as direções que Deus ele dá pra nós, ela
Ela nos faz, a gente começa a ver o zelo, o cuidado do Senhor, a gente vê o livramento que o Senhor nos dá, a gente vê muitas vezes até, não sei explicar, mas sabe quando você chega num lugar e tipo, Jesus ele pega e monta outra coisa, porque talvez naquele caminho você não fosse achar, por exemplo, um dinheiro no meio da rua que você estava precisando. E assim, eu acredito que Jesus ele olha tanto para dentro da gente, ele se importa tanto com aquilo que a gente sente, que ele para ouvir a gente, mesmo sabendo aquilo que tudo que tá vivendo com a gente, tudo que tá acontecendo, tudo que a gente repete milhares e milhares de vezes, eu não sei vocês, mas se eu oro por uma coisa e Jesus não me respondeu ainda, eu volto no mesmo assunto de novo pra falar com ele. Porque se ele não me respondeu, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender o porquê que ele não me respondeu, se ele não vai falar agora, se é pra mais pra frente. Eu sou desse jeito, eu não sei se vocês são assim. Quando a gente fala de oração, a oração é um meio pelo qual Deus deixou que pudéssemos comunicar com o Pai. Entendeu? Então é um meio de comunicação com o Criador. A gente, indo na palavra de Deus, a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 3, que Deus ele ia no final da tarde para falar com Abraão. É verdade. E ter uma conversa. Entendeu? Então, o meio pelo qual nós podemos falar com Deus é por meio da oração. Entendeu? E a oração, ela não precisa ser algo monótono, cheio de regras, cheio de... Né? Porque normalmente você vai falar com a pessoa, não sei orar. Ué, mas você sabe falar? Sei. Então fala. Entendeu? Por quê? Porque Deus ele entende o jeito da oração de cada um. Entendeu? E a oração não é você chegar na orelha de Deus. Entendeu? E nem uma maratona de palavras. Sabe aqueles rap que o cara fala, sai rimando a torta e a direita, falando super rápido que você mal entende o que tá falando? Tem gente que acha que orar é desse jeito, sair descarregando palavras na orelha de Deus, sabe? Então nós precisamos entender que a oração ela é algo precioso e que não deve ser um tempo de onde a gente leva como peso. Não, a oração ela tem que ser um prazer falar com Deus. Entendeu? Você quer descobrir coisas novas? Tenha um tempo de oração. Você quer conhecer mais a palavra do Senhor? Tenha um tempo de oração. Porque a oração ela vai nos guiar ao relacionamento com Deus. E o nosso nível de intimidade com Deus, ele se dá no tempo que a gente tem de oração. Entendeu? Eu vejo muito que muitas vezes as pessoas vêm e elas querem uma resposta, vêm perguntar as coisas pra gente, querendo que a gente dê a direção da vida dela. Eu falo, não, peraí, eu não sou o Deus da tua vida. Entendeu? E aí, às vezes a pessoa vem pedir um conselho e você fala, você já orou a respeito disso? Não. Ué, se tá acontecendo um problema na tua vida, você veio buscar uma direção e você nem orou a respeito para saber o que que Deus tem com esse problema, o que que Deus quer te ensinar, por que que você tá vivendo esse problema, aí você acha, e você quer que a sua autoridade, que o seu líder, ele te dê uma resposta daquilo que você nem buscou em Deus? Complicado, né? Entendeu? Então, ter uma vida de oração é você orar em todo o tempo, igual o Thiago falou. Tô lavando louça lá, vou orar aqui. Tirar o seu tempo de secreto, onde você para o tempo que tudo que você está fazendo para falar com Deus, mas também é buscar a Deus nas coisas simples e nas coisas complicadas. Entendeu? Tem gente que busca, Senhor, quero uma casa. Aí fica lá, só enchendo o saco de Deus. Quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. Então parece papagaio. Entendeu? Quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa, quero um carro, quero um carro, quero um carro. Não, a oração não é para isso. A oração é para nós nos comunicarmos com Deus. Entendeu? E um outro fator que a gente não pode deixar de falar é que a oração ela não é só você chegar a orar e ir embora.
Não, você foi lá, pediu um monte de direção para Deus, buscou um monte de coisa, e aí você vai embora, entendeu? Fala, agora tem que correr. Não, entendeu? Quando a gente fala de um tempo de oração, quer dizer que nesse tempo você vai adorar, você vai apresentar as suas necessidades, as suas dificuldades, entendeu? E você vai terminar esse tempo de oração buscando uma resposta. Durante todo o tempo que você orou, você buscou uma resposta. E aí você vai dar um tempo para Deus te responder. Vai pegar a palavra de Deus, vai abrir, Senhor, fala comigo na tua palavra. Senhor, se tiver alguma coisa dentro daquilo que o Senhor deseja me responder hoje, fala aqui na palavra. E o Senhor esclarece, porque o nosso meio de comunicação com Deus é através da palavra. Entendeu? Nós falamos e ele nos responde através da palavra. Deus pode responder através de sonho? Obviamente. Deus pode falar aquilo que você orou na sua casa, ele vem num culto e ele falar? Pode. Entendeu? O poder de Deus e ele tem imensas e diversas formas de responder. Só que a forma mais tradicional em que ele responde é através da palavra dele. Entendeu? Eu acho até que tem gente que pergunta as coisas para Deus com medo da resposta de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falando, olha, essa determinada situação, você precisa orar e você precisa ter uma resposta de Deus quanto a isso. Ah, mas eu sinto no meu coração. Aí lascou, né? Não, aí eu falei, ó, a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem, ele é corrupto e ele é enganoso. Né? Entendeu? Então, aquilo que você sente pode não ser aquilo que Deus tem. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio de paz no meu coração, porque é a gente que peca em paz. A gente que mata em paz. A gente que esfaqueia os outros em paz. Entendeu? Aí se você me falar que isso é paz, Misericórdia. entendeu? Então, e aí eu falei, olha, você precisa buscar a direção nisso. Expliquei para ele, falei, ó, você precisa ter uma palavra, porque o que vai nortear essa área da tua vida é uma palavra. Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para minha vida financeira? Qual é a palavra que o Senhor tem? Entendeu? Acerca do meu casamento, do meu namoro, acerca da minha família, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm medo da resposta de Deus. Ah, eu tô gostando de fulano, e se Deus falar que não, aí você não ora, se envolve numa enrascada, quebra a cara, se machuca, entendeu? Aí o outro foi lá também, se machucou, começou a namorar com você, se machucou, saiu da igreja, e você acha que o sangue dessa pessoa vai estar sobre a cabeça de quem? Entendeu? Então a gente precisa, nós não precisamos ter medo da resposta de Deus, porque Deus ele não quer nos ferir, Deus não quer nos machucar, mas ele quer que a gente tenha uma vida ampla e boa. Entendeu? Tanto que a palavra fala, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Entendeu? Quer comer o melhor dessa terra sem crer e sem ouvir? Não dá. Entendeu? É só sofrimento e dor, porque o que nos garante o melhor dessa terra é crer na palavra do Senhor e ouvir aquilo que ele nos direciona. Entendeu? Então, se você não orar buscando, você não vai saber o que Deus tem. Entendeu? Tem que ser sincero. A nossa oração, ela não pode ser um negócio cheio de palavras difíceis. Tem gente que ora, parece que está orando o livro do Machado de Assis. Cheio de palavras formais, não sei o que. Não, você está falando com o seu Deus. Entendeu? E Deus, ele entende a individualidade de cada um. Cada um tem os seus métodos de falar com Deus. Entendeu? Não adianta eu querer forçar não, eu achei esse jeito que o Tiago fala com Deus bonitinho, vou falar igual o Tiago. Deus vai dar um peteleque na minha orelha e falar, esse não é você, para de querer ser igual aos outros. Entendeu? Por quê? Porque até estava conversando com essa pessoa, falei, ó, a Bíblia tem 66 livros.
E cada autor, ele tem a sua individualidade. Ele tem os seus métodos de escrever. E Deus respeitou isso. Deus não falou, não, não quero esse seu método. Rejeita esse seu método. Rejeita a sua característica. Vai colocar só as minhas aí. Não, Deus colocou. Deus respeitou a característica de cada um. Sim. Entendeu? Então Deus respeita o nosso jeito de falar com Ele. E na verdade Ele até prefere. Entendeu? Não, eu quero falar igual o meu pastor, quero orar igual o meu pastor ora. Não, você vai orar igual você ora. Vai falar com Deus na sua individualidade, rasgando o teu coração, falando das tuas necessidades, das tuas dores, dos teus traumas, entendeu? Falando daquilo que você é, da forma que você é, entendeu? Chamando o seu pecado pelo nome. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fofoqueiro mesmo. Entendeu? Eu sei que eu tenho que parar de falar da vida dos outros, mas eu não consigo. Entendeu? Tanto que a gente teve aqui o aniversário da igreja, né? E o pastor Adriano, ele ministrou. Falou que tem gente que chama pecado de probleminha. Não, pecado não é probleminha. Pecado é pecado, probleminha é probleminha. Problema é, tô sem dinheiro na conta e preciso pagar um boleto. Isso é um problema. Pecado não é isso. Pecado, o negócio já é mais embaixo. Sim. Entendeu? Então a gente tem que chegar lá e falar a verdade. Senhor, eu tenho esse pecado aqui. Entendeu? Eu preciso abandonar e não consigo. Me ajuda. Que eu sinta um beliscão aqui na minha nuca quando eu estiver cometendo esse erro. Pode me beliscar, Espírito Santo. Entendeu? E o Espírito Santo, ele vai agindo, ele vai te transformando. Porque a oração, ela não é só a oração não é terapia, que você vai lá e fica falando, e Deus só bom. Não. Oração não é terapia. Ela surte mais efeito até que a terapia quando você ora direito. Ah, isso é verdade. Entendeu? Às vezes aquilo que você não vai vencer na terapia, você vai vencer na oração. Com certeza. Então, a oração, ela não é algo, não é algo, assim, eu ia falar que a oração não é algo mágico, mas é algo milagroso. Sim. É isso. Entendeu? A oração não é mágica, porque a mágica é piririm pim pim lá e saiu. Não, a oração é algo milagroso, ela mostra o sobrenatural. Entendeu? O próprio Jesus orou, né? A Bíblia fala de várias vezes que Jesus se retirava para orar. Moisés saía do meio do povo e subia no monte para se relacionar com Deus. Entendeu? E aí a gente vê o Josafá orando diante de uma situação que aos olhos dele não tinha saída, e Deus foi lá e mandou a resposta. Entendeu? Muitos dos salmos que nós lemos é a oração de alguém cantada em forma de versos. Entendeu? Então, a oração, ela não é algo monótono. Eu vou lá falar e vou sair correndo. Não. A oração é uma conversa, e uma conversa tem dois lados. Entendeu? Porque se só um fala, é um monólogo, não é uma conversa. Uma conversa é onde todos os presentes falam, tem o seu lugar de fala. Né? Então, na nossa oração, quando a gente entra no nosso quarto para orar, quando a gente está lá, no nosso tempo de oração, entendeu? Deus fala, mas eu preciso orar, vamos desmistificar alguma coisa. Eu já vi gente falar que só é oração se orar de joelho. O que você acha disso, Thiago? Pra mim isso aí, não sei, não, velho. Oração é você falar com Deus. Tanto que no final dos cultos, assim, quando tá chegando na reta final, a pessoa que tá ministrando fala, coloque-se de pé e vamos orar. Então só aí já tem isso de não tem que ter uma posição pra você orar. Então só em pé, então, Não, sim, não. que Jesus recebe oração. Só no jardim de Getsemane. E de mãozinha, assim, tem que orar de mãozinha juntinha, assim. Não tem isso não. É só você falar, abre a boca e fala, ou pensa, dependendo do lugar que você tá, se não tiver. E vai, não tem isso de você ter que fazer de X fórmula, de X em X posição. Tem isso não. Foi como Pode falar.
Ou então tem que cobrir a cabeça para orar. Se você não cobrir a cabeça, Deus não te ouve. Não, isso aí não, isso aí eu não sei. É, essa eu nunca tinha ouvido não, mano. Mas não, como o Fal falou aqui, Deus ele valoriza a individualidade da pessoa, como a pessoa fala. Então Deus não vai cobrar, tipo, até porque, ok, se fosse estar de joelho, as pessoas que não têm condição de ficar de joelho estariam complicadas, tá ligado? As pessoas que não conseguem ficar de pé, mas sim, Deus valoriza a individualidade. Não tem problema de joelho, não ia conseguir orar. Mas assim, não, seja você mesmo, fala da sua forma, se comunica com ele, como você, com a sua maior sinceridade, né? A oração de joelho, assim, com o que eu aprendi, simboliza a submissão total a Deus e a devoção, a rendição, isso. É praticamente simbolizar, você está se ajoelhando perante Ele. Então você está falando, Senhor, está cedendo tudo na sua vida. O governo está dando para Ele, está falando, Senhor, o que o Senhor falar aqui agora eu vou fazer. Se o Senhor me der uma porrada porque eu pequei e fiz algo errado e eu não tô querendo aceitar, eu vou virar e vou falar, sim, o Senhor tá certo, porque você tá sempre certo. Mas eu falo, tá bom, obrigado, eu vou receber, eu vou chorar, mas o Senhor tá certo. Se o Senhor me der uma palavra, uma direção para eu sair de onde eu tô ir para ir pra outro lugar, eu vou também. É basicamente isso. É o que nós deveríamos fazer em todas as orações, né? Estar rendido a Ele sempre, né? Não só na de joelhos, né? Sempre assim. Com o coração. Em Salmo 51 ele fala que o Senhor não rejeita não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração que está ali de toda sinceridade, esperando receber a palavra. E o que Deus falar, ele vai fazer, sabe? Ele está disposto a obedecer. A palavra de Deus também diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, a oração ela é um meio que a gente tem de conhecer mais o Senhor. Não é só um lugar de petição. E a oração não é qualquer coisa que você, em últimos casos, então só me resta orar. Não é assim. Mas é ter a prioridade de conversar com Deus, de se importar com aquilo que Ele fala, de se importar com aquilo que Ele quer pra gente. Porque muitas vezes a gente pensa, mano, vamos supor, eu tenho aqui um dinheirinho guardado, eu vou pegar e vou dar entrada num apartamento, dar entrada numa casa. E aí Jesus pega e fala assim, guarda mais um pouquinho pra você pegar uma melhor. Aí você, não, mas eu já tenho um plano. É esse aqui que eu quero e não sei o que e tal. E Jesus querendo algo melhor pra você e você, não, é essa casa aqui mesmo que vai, tá tudo certo. E às vezes não é isso. Porque a palavra de Deus também nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes nem tanto no começo e tal pra gente, porque o Senhor tá alinhando alguma coisa, tá tirando alguma coisa, tá curando alguma coisa, quer Mas não deixa transformar de ser alguma boa, coisa. perfeita e agradável. O problema é que Exato. a gente tem um conceito errado do que é bom. Porque tem que ser bom pra gente, né? Exatamente. Aí já Tem não que ser tá bom aos certo. nossos olhos, né? Porque no final de tudo Exatamente. vai ser bom pra gente. Vai, mas tipo, tem gente que, por exemplo, mas se for pra sofrer, então eu não quero a vontade de Deus. Então se não for desse jeito, eu vou ter que abrir mão da minha Mas vontade. Então eu não vou querer. sem a vontade de Deus vai sofrer mais. Então, exatamente. Entendeu? Eu já ouvi essa conversa porque teve uma pessoa que Deus pediu pra pessoa terminar com a namorada. E aí ele falou, mas eu amo ela, que Deus cruel que pede esse tipo de coisa, não sei o quê. Como eu vou sofrer se eu terminar com ela? Entendeu? Morrer não vai, mas... Exatamente. E aí no final de tudo, ele sofreu poucas e boas porque não terminou não ouviu a direção de Deus. Sim. Ou seja, ele sofreu mais não cumprindo a direção de Deus do que se tivesse cumprido a direção que Deus deu. Sim. Entendeu? Então, a vontade de Deus ela é soberana e ela é boa, perfeita e agradável. Mas você vai viver a vontade de Deus se você se permitir viver essa vontade. Sim. Entendeu? Porque Deus ele vai te dar uma direção. Mas ele não vai ficar trilhando o caminho por você. Ele te mostrou qual é o caminho. Agora é com você. Agora é a escolha sua, né? Você precisa trilhar esse caminho. E quando a gente tem uma vida de oração, uma das coisas mais
mais reveladoras da vida de oração é que quando você tem uma vida de oração, em todo momento Deus te direciona no caminho certo, É verdade. entendeu? Você só vai errar se você não cumprir aquilo que Deus falou para você no seu secreto, É assim mesmo. entendeu? Então, porque quanto mais a gente ora, mais afinado com Deus nós estamos. Sim. Quando mais nós oramos, mais as escamas dos nossos olhos caem. E os nossos olhos ficam abertos para aquilo que Deus tem, para o Quanto plano mais de a Deus gente para as ora, nossas mais vidas. parecido com ele a gente fica, né? Exatamente. Porque Moisés, a palavra vai nos dizer que Moisés descia do monte após um longo período de conversa com Deus. Ele descia do monte e ele tinha que cobrir o rosto dele porque o rosto dele resplandecia. Ou seja, o rosto dele brilhava. Entendeu? Ao ponto das pessoas olharem para eles e tipo ficarem escandalizadas. Que brilho é esse? Entendeu? Então, o nosso tempo de oração, ele precisa gerar em nós transformação. É verdade. Entendeu? Entender que nós somos transformados um pouco a cada dia. Sim. Mas você entrar num quarto de oração, você tem um momento com Deus e sair dali do mesmo jeito, Entrou com tem raiva, alguma coisa entendeu? errada. Uma das coisas que a gente tem gente que entra tem gente que entra na presença de Deus com raiva de alguém Quando e sai levanta, tá com e raiva sai ainda. com ódio. Entrou na presença com raiva, aí começou a falar, deu ódio, porque Deus falou para perdoar. Entendeu? Então, nós precisamos entender que a oração, ela precisa gerar em nós uma transformação. Entendeu? Ah, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não, não é assim, você vai citar os seus pecados. Sim. Entendeu? Senhor, eu apresento Não é diante do Senhor. generalizado. Não. Tem Na hora que de pecar, pontuar. quer pecar pecado por pecado. Aí depois quer Agora, na hora de de apresentar e se arrepender, ai, Jesus, me arrependo de todos os meus pecados. Não, você só se arrepende se você falar. E tem uma coisa, se a pessoa entra no quarto de oração e orou e levantou, seja pior ou igual que ela tava, não foi Deus que recebeu a oração dela. Porque se não houve transformação, então tem alguma coisa errada e eu tenho quase certeza de que quem se alimentou e recebeu essa oração não foi Deus. Porque toda vez que você entra na presença de Deus, ou ele te constrange, ou ele te ensina, ou ele te confronta, é sempre alguma coisa. Ou é tudo junto e você levanta lá de todo arregaçado porque Jesus te corrigiu e mandou você fazer o que é certo. Mas assim, sempre há transformação. Você levanta com seu entendimento diferente, porque você vai levantar e falar, pô, eu tava com raiva de fulano por causa disso, disso, disso. É, por causa disso, disso, disso. Mas, pô, eu não posso permanecer assim. Eu não posso permanecer com esse sentimento dentro de mim. Eu preciso limpar isso. Porque se Jesus voltar hoje e agora nesse exato momento, eu fico. Porque ele não quer a isso. gente não pode deixar de mencionar, visto que já foi falado tudo isso, Uhum. que a mágoa, o rancor e a raiva habilitam demônios. Sim, com Entendeu? certeza. Então, se você tá com raiva de alguém, você precisa se consertar, você precisa liberar Sim. perdão, porque senão a tua vida vai ser impedida. Sim, Entendeu? O outro vai continuar lá. vivendo Então, na boca, você às vezes nem sabe o que te Você fez. precisa liberar a tua vida. Não é liberar a vida do outro, porque nada que você possa fazer vai liberar a vida. A gente só Sim. pode fazer por nós mesmos. Aham. Então, o que você vai fazer é liberar perdão. Senhor, eu entrei aqui, ó, eu passei tal situação, essa situação me feriu, eu me senti ferido, eu me senti exposto, entendeu? E aí Deus vai tratar com você. E com o outro ele vai tratar na individualidade do outro, Sim. se for necessário, se for o outro que te feriu ou se foi milindre seu, Tem essa também, né? entendeu? Porque às vezes, eu já vi várias vezes, eu sentei pra conversar com a pessoa, uma tava com raiva da outra, aí chegou lá, o outro falou, não, eu não falei isso pra você, e ela entendeu que o outro tinha falado isso, ela falou, não, eu não falei isso, eu falei isso, isso e isso. Ali a situação ficou clara, entendeu? E ela entendeu um negócio totalmente diferente do que a outra falou, entendeu? Sim. Então vai ter vezes que Deus vai colocar a gente no nosso lugar, vai ter vezes que ele vai tratar com o outro, a gente não vai nem saber, Exatamente. entendeu? Porque também não convence, ou você quer justiça ou você quer vingança? Justiça Exatamente. e vingança são coisas completamente diferentes. Sim. Porque se a gente pega e permanece com isso dentro de nós, querendo ou não, é um atraso pra gente.
Porque qualquer coisinha que a outra pessoa fizesse, nem às vezes nem a mesma pessoa que feriu, chega e faz algo parecido, aí você lembra de tudo aquilo, sofre mais do que tem que sofrer. É Lembrando, complicado. lembrando que o ódio, quando você chega a ter ódio da pessoa, isso é um sentimento demoníaco. Porque Sim, na presença de Deus não tem ódio, tem amor. sim, Entendeu? o ódio é a ausência do amor, né? Não, o desamor total ali, né? Você precisa Sim, falar que tá com ódio, o negócio já era, sim, já deixou, já passou do extremo, entendeu? Por quê? Porque quando você vê o ódio, o semblante da pessoa muda. muda Entendeu? Se a completamente. pessoa, então o rosto dela muda, os gestos, entendeu? Então O é algo. comportamento é O assim. ódio é um negócio maligno. Sim. A pessoa já não age mais por ela, né? Já não é mais a pessoa pensando, mas já tem uma influência, às vezes até uma possessão de pegar e a pessoa fazer uma merda aí por aí. De ferir outra, sabe? Só Jesus Cristo na causa. Então, lá em João fala, né? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso Uhum, irmão? sim. Entendeu? Então, é assim, a gente precisa entender que ódio Não existe não isso. vem de Deus. E sem contar que se você tem alguma mágoa com outra pessoa, você já não ama essa pessoa. E aí fica aquela coisa, você não tá cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, ame Mas, aos outros como você se ama. Então, tá literalmente fora de todos os requisitos que Jesus ele deixa pra gente. exatamente, o próprio Jesus fala, né? Fala, ó, ama os seus irmãos e odeia os seus inimigos. Não, eu digo, porém, amai os teus Sim, irmãos e sim. amai mais ainda os teus inimigos. É assim mesmo. Entendeu? Ah, mas é difícil, só Jesus conseguiu. Não, se ele fez é A gente porque, consegue também, porque ele tava aqui entendeu? na mesma. Porque vamos lá, ninguém sofreu tanto nessa terra quanto Jesus. Ah, com certeza. Não sei nem como comparar, né? Entendeu? E lá na cruz ele ainda orou, falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sim, As pessoas que bateram, as pessoas que xingaram, que cuspiram, que caluniaram, sim, de coisas que ele nem fez, e ele foi lá e ainda orou e pediu para Deus perdoar eles. sim. Você vê Então que isso é amor, né? E realmente, e você vê que, tipo, Jesus ele tinha todo motivo, ou pra não querer falar com Deus, ou pra estar entristecido, ou pra estar com raiva, sabe? E mesmo assim ele foi e permaneceu. Ele simplesmente foi e cumpriu todo o propósito dele, mesmo que ele fosse inocente. Porque era pra gente estar ali, né? Era pra gente sofrer tudo que Jesus sofreu, naquela proporção, se não maior. Porque a gente vive pecando cada vez mais, né? E assim, eu vejo o cuidado de Deus. Quando a gente entra para orar ao Senhor, a gente começa a conversar com Deus, ele nos dá a direção, ele cuida da gente, ele cura, ele nos mostra o que falar. E assim, quando você tá tão próximo de Deus, mas tão próximo de Deus, Deus ele entra e ele começa a te mostrar as coisas de uma dimensão diferente. Então, cara, aquilo que a pessoa pega e fala, ai, a pessoa me olhou de tal forma, Jesus falou assim, mas te olhou de tal forma por causa disso e disso e disso que tá acontecendo sobre a vida dela, vai lá e ora. É outra dimensão para Deus revelar aquilo que a outra pessoa tá vivendo e tá sentindo. Entende? É nesse sentido, porque e eu acho legal porque assim, Jesus ele mostra para pessoas que não vão chegar e fazer fofoca sobre a vida da pessoa ou sabe, difamar ou qualquer coisa, pelo menos é o que eu acredito. Porque se for pra falar, ele vai falar, agora você vai lá e fala. Se for pra só orar, ele vai te dar só o momento pra você orar, ele não vai te dar a oportunidade de chegar na pessoa e falar, você tá passando assim, assim, assim. Não, só se ele tiver uma palavra através daquilo que ela tá vivendo, de um processo que ela tá vivendo, pra que ela entenda que Jesus tá vendo ela. Ou seja lá o que for o caso de cada pessoa, né? Mas a oração, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que até o nosso cérebro ele é diferente de pessoas que não oram. Porque tem até um estudo que fizeram recentemente. Recentemente não, deve ter muito tempo. Recentemente que eu descobri, né? Que ele mostra a diferença de um cérebro onde a pessoa ora todos os dias e constantemente, e de uma pessoa que não ora. Tem diferença. Jesus usar inteligência, discernimento, sabedoria. Cara, tem que haver alguma coisa dentro de nós transformando de tal maneira pra gente se posicionar, às vezes até de uma maneira que a gente fala, mano, eu particularmente, se fosse eu, não faria desse jeito. Porque ele é tão assim, Jesus ele é tão misericordioso conosco, que ele nos mostra até como se portar diante de situações que a gente não sabia nem o que é. Falar palavras que a gente nem sabia que existia com tal palavras. Eu lembro. Para você ver, né, que a oração, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que
ela consegue mexer no plano espiritual e no material, Aham. entendeu? Ou seja, você está orando, você está mexendo no plano espiritual, Sim. mas aquilo está gerando algo no teu corpo físico, É verdade. entendeu? Pra você ver o poder que a oração tem, entendeu? Tem poder na nossa vida, muda o nosso cérebro, muda o nosso Sim. caráter, muda a nossa conduta, entendeu? Mas nós temos que entender que não é toda oração. Deus ouve toda oração, mas não é toda oração que ele recebe, Isso é verdade. entendeu? Lá em Tiago vai dizer, né? Pedis e não receberes, porque pedis mal. Pedir para se esbanjar nos seus deleites, entendeu? Então é assim, Deus ele não vai pedir, ele vai dar aquilo que nós realmente precisamos, daquilo que vai de encontro com o plano e com o propósito dele, entendeu? Por quê? Porque assim como um pai não dá uma faca pro seu filho criança, porque ele vai se ferir, assim Deus também vai ter coisas que ele não vai nos dar para não nos ferir, Isso mesmo. entendeu? Não é porque você tem acesso ao Deus de todas as coisas que ele vai te dar todas as coisas. Nem tudo a gente precisa, né? Vamos lá. Não, entendeu? Ao contar que Deus pro imaturo Deus dá só o necessário. Sim. Então, enquanto nós somos imaturos, Deus dá só aquilo que a gente verdadeiramente precisa. Entendeu? Quando a gente começa a atingir um nível de maturidade, Deus começa a dar mais. Sim. Porque você já tem maturidade para receber. Deus não dá carro na mão de criança. Exatamente. Entendeu? Deus não vai dar um carro na mão de uma criança. A criança vai se matar dirigindo. Entendeu? E Deus fala, Deus, me dá um carro para ele ficar aqui guardado na garagem. Não, você fala, não, pra quê? Quando você tiver a idade e as condições certas para dirigir, eu te dou um carro, mas cair na garagem vai estragar, vai dar trabalho, vai criar poeira, entendeu? E eu tô falando de carro para que você entenda a conjectura que eu estou fazendo. Porque Deus ele não vai te dar um marido se você não souber cuidar. Se você não está disposta a abrir mão de você para cuidar de outra pessoa. Deus não vai te dar uma esposa se você não tiver disposto a abrir mão de você para cuidar dela. Entendeu? Deus vai nos dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E não pra gente esbanjar. Ah, pra que você quer? Ah, eu quero pra esfregar na cara da minha vizinha. Entendeu? Não, Que não vai ganhar. não vai ganhar. Entendeu? Então, Deus ele ouve todas as orações, mas não é todas que ele atende. Entendeu? E tem oração que ele, sei lá, né? Imagino eu que Deus queria nem ter ouvido. Entendeu? Porque uma oração de ódio cheia, gente, misericórdia. Queima ele, Jeová, para. Entendeu? Mano, sabe o que você me lembrou? Eu vi um vídeo esse dia de um cara que tava orando. Ele tava fritando, sei lá o que, na panela. Aí ele tava orando, queima Jesus. Tava passando um louvor de fundo, queima Jesus, queima, queima, queima. Quando foi olhar Aí, não, aí ele foi, caiu um negócio. Na hora que ele abaixou, bateu bem na partezinha e queimou. Misericórdia. Literalmente. Entendeu? Tava Tadinho. Pedro e João com Jesus. E aí, Jesus falando acerca dos samaritanos, que eles pediram algumas coisas e eles não quiseram dar. E aí João vai lá e fala, Senhor, vamos orar ao Pai para mandar fogo sobre eles. Entendeu? Então esse é o tipo de oração que Deus não recebe. A oração que vai fazer... Mano, que oração é essa que vai fazer mal para alguém? Verdade. Ao invés de você orar para Deus castigar, para Deus fazer... Ora para Deus ter misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Entendeu? Que
Na medida que a gente deseja pro outro, é aquilo que Deus dá pra gente. E tudo é uma colheita, né? A gente Exatamente. Senhor, cai fogo sobre ele, vai vir espera sobre vir você. Senhor, cadê a justiça? Quero justiça. Deus vai falar, justiça pra eu todo mando lado. justiça para ele, mas você também tem situações pendentes que merecem Sim. justiça. Entendeu? Então, quando você ora a misericórdia de Deus, é misericórdia para o outro e para você também. Entendeu? Mas quando você ora, justiça, Senhor, eu quero ser justificado. E as pessoas que você feriu que não foram justificadas? Com certeza. Porque, gente, não adianta você achar que você é o santinho, não. Entendeu? Na medida que às vezes essas pessoas ferem a gente, às vezes a gente fere outras pessoas também. Entendeu? Então a gente precisa dessa misericórdia. Entendeu? Para com os outros e para com a gente também. Então, você que acha que Deus está recebendo essa oração cheia de ódio, esquece, não vai atender. Sobre essas orações que Deus não recebe, né? Eu lembrei da parábola do fariseu e do publicano, né? Que o fariseu, ele começou a orar: ah, Senhor, obrigado, porque eu sou bambambam, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro sei lá o que, sei lá o que. E aí Jesus fala que ele orava de si pra si mesmo, né? Então, tipo, ali Jesus falou, Deus viu a oração e não recebeu, porque ele tava orando pelo ego dele mesmo, né? Já o publicano que chegou, batia no peito, falou: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Ele listou o pecado, denunciou o pecado, nomeou o pecado para o que ele cometeu. Ele saiu justificado, né? Então a gente vê que Deus, tipo, ele pode, ele sim, ele ouve a oração, mas ele receber já é outra coisa, sabe? Ele já vai mais da sinceridade, da verdade. Pra quê? Por que você tá orando? Sabe? Tipo, cara, é muito mais disso, sabe? Querer, esse de popularidade, querer se exaltar, né? Tanta coisa pra orar. Pior que é tanta coisa pra parar. Tanta coisa pra falar com Deus. Chorando. Ai, ai. Gente, é isso. Cara, o conselho que a gente tem pra deixar pra vocês hoje é: ore, fale com Jesus, converse com ele, bate um papo bem sincero com ele. Sabe, eu não sei como você tá se sentindo, eu não sei quais são as coisas que você tem vivido, mas assim, só Jesus pode nos ajudar assim profundamente, conhecendo exatamente aquilo que está acontecendo, da maneira que a gente se sente. Então fale com Jesus, expresse para ele a verdade do teu coração. Espere ele responder você, porque você não está falando sozinho. Se você está falando com Deus, você precisa esperar ele responder. Não se jogue tudo nele como se fosse mais privada, porque ele não é uma privada. Respira, conversa, sabe? Olha, Jesus, aconteceu dessa forma. Espera Jesus te responder. Leia a palavra de Deus, porque lá a gente tem instrução para todas as áreas da nossa vida. E assim, é muito legal. Aquilo que Jesus ele fez na vida de cada uma dessas pessoas que aparecem na Bíblia é assim demais. E tudo que Jesus ele tem para nós é o melhor. Então, clame a presença de Deus, tá? Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês e até sábado que vem a partir das 4:30 da tarde. Tchau, tchau!